Agora sim, a conexão com o nosso colunista Aldo Rebelo, jornalista, ex-presidente da Câmara, ex-ministro também de Estado. Gostaria de começar o nosso papo aqui, desejando um feliz ano novo para o senhor. Hoje nós estamos com o Adriano Oliveira, lá em Brasília, o Guilherme Macalossi, em Porto Alegre, e a Sônia, em Paris, porque a Thaís Freitas e o Cláudio Humberto ainda estão no recesso de fim de ano. Por falar em fim de ano, começo de ano, ministro, quais são os desafios na avaliação do senhor que o país tem para esse ano que começou ontem? Hoje estamos no segundo dia de 2026. Muito bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia ao Guilherme, lá em Porto Alegre. Bom dia, Sônia. Bom dia aos nossos internautas e ouvintes. Bom dia ao Felipe, que está em Brasília. O Brasil tem que escolher em quais fronteiras vai travar a luta para fazer de 2026 um ano melhor. O país está muito tumultuado, muito desorientado. O presidente da República encerrou o ano votando um orçamento com muitos cortes, principalmente na área de ciência e tecnologia, que eu conheço muito, na área da educação, cortou recursos do CNPq, cortou recursos para pesquisa. Na área política também, você tem um ex-presidente da República que é submetido a 4 cirurgias, todas elas com poucas horas de diferença, e 24 horas depois de 4 cirurgias, ele é recolhido à prisão. Eu nunca vi uma situação dessa na minha vida. Nunca imaginei que alguém que fosse submetido, e olhe que são cirurgias já decorrentes de problemas de cirurgias anteriores. E mesmo assim, depois de 4 cirurgias, esse ex-presidente da República, ex-deputado de 7 mandatos, é recolhido à prisão. Ou seja, não pode fazer a convalescença, a sua recuperação em casa. Eu acho que isso também é um sinal dos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Ninguém sabe se aí já é a ação da justiça ou se é a ação da vingança. Ninguém sabe exatamente qual a fronteira entre justiça e vingança numa determinação dessa natureza. Enquanto isso, o nosso país encerrou o ano, o Pedro, travando a Guerra das Havaianas. Lembra da Guerra das Havaianas? Sim. Foi feita uma publicidade de Havaiana e isso desencadeou uma guerra cultural no Brasil, a Guerra das Havaianas. Enquanto isso, eu recebi aí da terra adotiva de Dona Sônia Blota um livro que eu vou aqui mostrar para os nossos internautas. O livro é esse aqui, A Guerra dos Metais Raros. Eu vou poupar o nosso internauta da pronúncia em francês, tá certo? Vou poupar, eu não quero maltratar o idioma da grande literatura francesa. Mas esse livro aqui é um livro de 2023, ou seja, A Guerra das Terras Raras. Essa é um pesquisador e colunista, não sei se do Le Monde, é a guerra que o mundo está travando. Essa é a guerra que preocupa o mundo, a guerra dos metais raros. Aqui é metais raros. A guerra dos metais raros. O livro não está traduzido ainda para o português, mas eu recebi nesse fim de ano de uma amiga que vive na Suíça. Essa é a guerra do mundo, e o Brasil preocupado com a guerra cultural, com a guerra ideológica, com a guerra do gênero, com a guerra das raças, e o mundo preocupado com a segurança alimentar, que é a primeira preocupação, a segunda é com a segurança energética, a terceira é com a segurança dos metais raros. E aí eu me deparo, Pedro, nessa abertura do ano de 2026, com alguns dados que mostram o que é que o mundo está vivendo de fato. E o Brasil completamente afastado dessa agenda. Por esses dados, a China hoje já é responsável por produzir mais da metade de toda a atividade industrial do mundo. Entre 2000 e 2025, a China passou de 6% da produção industrial das manufaturas do planeta, passou de 6% para 25%. Os Estados Unidos caíram de 25% no mesmo período para 15%. A Europa caiu de
25% também para os mesmos 15% dos Estados Unidos. Essa talvez seja, segundo alguns analistas, a maior transferência de riqueza e de poder do mundo em toda a sua história. E você acompanha, nós acompanhamos essa disputa no plano industrial, científico, tecnológico, de matérias-primas entre os Estados Unidos e a China. E o Brasil é o país melhor situado nessas três agendas. O Brasil é o país melhor situado na agenda de segurança alimentar. O Brasil porque é o único do mundo que tem disponível uma área de fronteira agrícola, de fronteira de recursos naturais, de água, de terra, de conhecimento de agricultura tropical, de agricultores que conhecem o seu ofício. O Brasil tem essa vantagem na segurança alimentar. Na área da segurança de terras raras, segundo o Serviço Nacional de Mineralogia, de Geologia, aliás, Serviço Nacional de Geologia. Eu ouvi em uma discussão lá na Comissão de Minas e Energia da Câmara, que o Brasil tem a maior reserva, mas muito longe da China. Os Estados Unidos acham que nós temos a maior reserva de terras raras. E a terceira agenda é a da segurança energética. Ora, o Brasil tem petróleo descoberto recentemente, revelado, já pronto para usufruto da bacia de Pelotas, no Rio Grande do Sul, até a bacia do Amapá, lá no norte do país. Aí atravessa a Amazônia inteira com petróleo e gás, até a fronteira com o Peru. Aí o Brasil tem energia eólica, aí o Brasil tem energia solar, aí o Brasil pode dobrar com 5 ou 6 hidrelétricas na Amazônia a geração de energia hidrelétrica. O Brasil tem tudo. Agora, o seguinte, é um país desorientado, onde há na política muito mais a busca da vingança do que a da pacificação para o país poupar energias para o que interessa. O país está desorientado por essas guerras. Surge uma propaganda de uma chinela, de um chinelo, o país entra em guerra por causa disso. Aí surge a disputa por causa da questão racial, o país mestiço dividido em preto e branco. Não, nós precisamos reorientar o Brasil para a agenda que interessa ao Brasil, que é a mesma agenda que interessa ao mundo. E esse livro que eu recebi aí, da França, é a demonstração do que preocupa o mundo e do que é um país alienado que se preocupa com uma agenda que pode ser importante, mas que não é a agenda principal. É essa agenda que nós devemos buscar nesse ano de 2026, a agenda do desenvolvimento, da redução das desigualdades, da segurança pública, da defesa nacional. É isso o que vai orientar o Brasil para um futuro melhor. E olha, ministro, um bom dia, um feliz ano novo, bonjour aqui de Paris. Vamos ler esse livro com certeza, que é uma discussão importante. Obrigada, assim, por abrir esse ano com essa aula de geopolítica, porque dá mais ou menos para a gente situar o que está acontecendo. E a gente vê aqui, por exemplo, na Europa, que é esse mapa-mundi dividido entre Estados Unidos de um lado, Rússia e China de outro, e uma Europa aí tentando se recolocar nesse novo jogo, na chamada nova ordem mundial. E o senhor posicionou muito bem o Brasil, quer dizer, o Brasil tem tudo para fazer a diferença, né? A ideia inicial sempre foi que o Brasil fosse o líder do sul global, o que não está acontecendo, exatamente porque nós ficamos dentro de discussões menores. Esse tipo de discussão de Havaiana, esse fla-flu que acontece nas redes sociais, essa questão aí de você ser cancelado, assim, existe uma briga, e isso é de muitos anos, então a gente não fala nem mais em polarização, a gente fala em radicalização no Brasil. Ninguém pode dar uma opinião, porque senão você é isso, você é aquilo. Jornalista, então, nossa, né? Jornalista teve uma época que virou sinônimo de palavrão, mas nós somos com J maiúsculo e vamos continuar aqui insistindo na boa e velha apuração. Agora, ministro, para que o Brasil avance com as discussões que importem num ano eleitoral, isso não é mais complicado? Quer dizer, já tem um ano aí que já tem uma guerra aí se estabelecendo até outubro, novembro. Pelo contrário, Sônia, eu acho que o ano eleitoral estimula que o debate sobre os rumos alcance uma escala maior, não só na imprensa, os jornalistas vão naturalmente pautar
no ano de 2026, o rumo do país, o que pensam os partidos, as políticas, os protagonistas sobre o rumo do Brasil, mas como para coisas que muitas vezes são óbvias, mas que infelizmente são negligenciadas, como essa, por exemplo. Como é que o país retoma o crescimento? Como é que o Brasil vai usufruir? Ô, Sônia, deixa eu te dizer uma coisa, Sônia. A China, porque é o país que mais cresce no mundo, que tem mais protagonismo, constrói a cada mês, 6 usinas a carvão, 6 usinas de energia movidas a carvão. A cada o mês a China constrói isso. Por quê? Porque o desafio do mundo, dos Estados Unidos principalmente, por que é que o presidente Trump reduziu as exigências para a exploração de gás, petróleo e carvão? Por que ele baixou essas exigências? Claro que não é por amor a petróleo, nem amor ao carvão, nem amor ao gás. É por uma razão de interesse público e de interesse nacional dos Estados Unidos. Ou seja, energia barata para competir com a economia chinesa. Porque como é que os Estados Unidos vão competir com uma economia dinâmica que cresce a um ritmo maior do que a sua, se ele não tiver energia barata? É o insumo fundamental da economia, é a energia disponível e barata. Por isso, ele reduziu as exigências para o uso de petróleo, até aquele petróleo, gás de xisto, tudo que eles têm por lá, carvão e o gás natural, tudo isso eles estão usando mais para tornar a economia mais competitiva. Ou seja, os Estados Unidos e a China não são prisioneiros das seitas ambientalistas que bloqueiam o Brasil, que impede o gás lá no Rio Grande do Sul, em Pelotas, na bacia de Pelotas, que impede o gás lá no Amapá, que impede o potássio lá em Altazes, que impede o fosfato lá na mina do Amapá e do Pará. Ou seja, o Brasil, tudo é impedido, tudo é bloqueado por seitas, porque são verdadeiras seitas financiadas do exterior para bloquear o desenvolvimento do Brasil. Então, a primeira providência, minha prezada Sônia, é remover a influência e o poder dessas seitas dentro do Estado brasileiro, dentro do Ministério Público, que para tudo, dentro da FUNAI, do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, das áreas de infraestrutura, que proíbe uma ferrovia. Que é isso? A China faz 50 mil quilômetros de ferrovias em 15 anos e nós não conseguimos fazer 900 quilômetros lá no Centro-Oeste. Então, você tem que remover o poder dessas instituições. Você não vai ficar brigando com um promotor ali, com o fiscal do IBAMA, você tem que remover as normas que impuderam essa gente e que bloqueiam o país. Ou o Brasil enfrenta, por exemplo, esse Supremo Tribunal Federal. Qual é o sentido do Supremo Tribunal Federal manter paralisada há 5 anos uma ferrovia estratégica para o Brasil? Ou você enfrenta isso, ou o Brasil não tem solução. O Supremo Tribunal Federal provavelmente nem saiba no mapa onde fica essa ferrogrão, que liga Sinop lá ao porto de Miritituba, no Tapajós. Mas um juiz de São Paulo, que provavelmente nem conhece o Mato Grosso, resolveu, numa canetada, atendendo a uma ONG e a um partido inexpressivo, parar uma ferrovia estratégica para o Brasil. Isso nos Estados Unidos não acontece. Isso na China não acontece. Isso acontece no Brasil. E é isso o que o Brasil precisa enfrentar para ter infraestrutura, ferrovia, rodovia, portos, aeroportos, para remover o obstáculo ao investimento privado e público, porque senão o governo não vai ter dinheiro. Não é para ciência e tecnologia, não. Não vai ter dinheiro para nada, porque o dinheiro não sai do bolso do ministro, nem do presidente, nem do deputado. O dinheiro sai da atividade econômica, Sônia. Se não tiver atividade econômica, a gente investindo, produzindo, gerando riqueza, dando emprego, pagando imposto, exportando para o país, se essa atividade econômica não tiver alguma liberdade no Brasil, nós vamos ficar nessa situação. Estamos aqui. Aí você vai no Amapá, 73% da população precisa de Bolsa Família, porque a atividade econômica não gera a riqueza necessária para que as pessoas tenham um futuro diferente.
Esse é o jornalista, ex-ministro Aldo Rebelo, colunista do Jornal Gente, que está conosco aqui toda semana para discutir assuntos importantes da política, da economia. Ministro, um prazer revê-lo nesse ano aqui. Semana que vem tem mais aqui no Jornal Gente. Um grande abraço. Pedro, Sônia, o nosso gaúcho e o nosso brasiliense e o nosso internauta, um feliz 2026, um grande abraço e até breve. Até breve. Semana que vem tem Obrigada, mais. ministro. 8h39.